E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Agora 18 horas e 27 minutos, né? Do dia 6 de hoje mesmo. Olha só. Pessoal, vim fazer esse vídeo aqui, vou mostrar o fechamento de mercado, mas eu queria compartilhar algumas coisas aqui com vocês, tá? Bom, eu não fiz Money Call hoje, tá? Eu não consegui, hoje eu tinha outros compromissos, tinha outras obrigações a fazer que eu tinha que cumprir, não tinha como fazer o Money Call, tá? Não consegui fazer, não tive tempo de fazer. Quando eu vim abrir a plataforma hoje para dar uma olhada, inclusive eu já tinha falado para mim mesmo que eu não ia fazer nada hoje, tá? Porque como eu não fiz o Morning Call, eu não gosto de operar quando eu não faço Morning Call, quando eu não me preparo antes para operar, tá? Não gosto de fazer isso, mas mesmo assim, quando foi por volta ali das 9h16 mais ou menos ali, eu entrei, abri a plataforma e vim fazer umas coisas aqui. E é por esse motivo que eu vim conversar com vocês. Bom, hoje eu não me programei, não fiz nada, né? Não tive uma programação para hoje, né? Para o mercado financeiro, não fiz nenhuma programação, tá? Mas mesmo assim, quando foi 9h10 da manhã, mais ou menos, eu acabei abrindo a plataforma e disse, pô, vou dar uma olhadinha aqui, tá? Inclusive, depois, cara, tive uma enxaqueca, cara, de acho que a partir das 9 horas mais ou menos aí minha cabeça começou a doer e foi só aumentando a dor, tá? E eu tava até com uns trabalhos pra fazer, parei, cara, essa dor só veio parar, tomei o remédio e deitei pra ver se passava, só veio parar 2 horas da tarde, mais ou menos, foi quando veio parar. Depois das 2, na verdade, sabe? Quase 3 horas da tarde, tá? Mas vamos lá, vamos para explicar. Ó, fechamento no mercado, hoje o dólar fechou aí com 0,23 de alta. Embora ele abriu, subiu um pouco, caiu e depois voltou a subir, né, fechando aí acima do fechamento. Depois desse rolê todinho, mesmo assim, o dólar ele fechou em alta, certo? E olha só o que eu queria compartilhar com vocês. Eu não fiz Money Call hoje e eu acabei de falar, né, que eu não gosto de fazer nada quando eu não faço Money Call. Por quê? Porque eu não estou preparado, eu não sei o que é que eu quero fazer naquele dia, eu não sei que horas é que tem notícia, como é que tá o mercado lá fora, então eu fico sem base, sem um norte para saber o que é que eu vou fazer, certo? Embora a gente tenha algumas regiões, tá, que já fica marcado, eu tenho várias regiões marcadas, vou mostrar aqui para vocês, tá? Ó, aqui no meu gráfico aqui, ó, eu já tenho várias, eu vou botar aqui um gráfico de 60 minutos. Ó, a gente já tem várias regiões marcadas, tá? Por vários motivos, a gente tem essas regiões marcadas. E conforme o mês vai passando, a gente vai fazendo estudos, certo? E eu vou deixando marcado e eu já sei mais ou menos o que é que tem, o que é que tem naquela região. Então vejam só, a gente já tem várias, ó, vou diminuir bastante para vocês verem, ó. A gente tem várias regiões para cima, certo? Ó, e a gente tem várias regiões para baixo, certo? E tem coisas que a gente vai ajustando conforme o mês vai passando, né? Conforme o mês vai passando, a gente vai ajustando. É, é, E aí o que acontece? Chegou numa certa região que eu queria fazer, eu abri o mercado, não tinha feito o Morning Call, não me preparei, tá? E aí fiz venda. Cheguei a distribuir meu lote, vocês sabem que o que eu gosto de fazer é trabalhar por região. Eu trabalho muito por região, gosto muito de trabalhar por região. É a melhor forma, tá, de se trabalhar é por região. Por que trabalhar por região? Porque você consegue distribuir seus lotes e se posicionar com um stop um pouco menor. Porque o que acontece? Imagina que chega num ponto onde que você quer vender, que foi o que aconteceu hoje. Por exemplo, ó, é, é, eu acabei tirando, excluindo daqui, mas eu vou puxar, eu vou duplicar essa daqui, ó. Eu tinha uma região aqui, pessoal, aqui embaixo. Eu vou colocar aqui pra vocês, certo? Deixa eu colocar aqui pra cá. Era essa região aqui, ó, do 504 a 507. Era mais ou menos por aqui, ó. Era dentro aqui dessa região, ó. Eu vou até aumentar ela porque ela é um pouco maior. Eita, não é aqui não. Espera aí, deixa eu puxar. Beleza, deixa eu ver. Tem como puxar. Isso. Então, ó, vou botar aqui, ó. 5, que no caso é o 09, ó. 010 mais ou menos, ó. Pronto, tá? Até o 504, é mais ou menos isso daqui, ó. Essa é a região. Certo? Então, eu tinha a região que estava do 504, tá? Ao 507. Certo? E quando eu abri, o mercado ele já estava subindo muito forte. Então, quando ele começou a chegar ali na região do 7, 8, eu já comecei a posicionar algumas vendas, né? Vocês sabem que eu gosto de fazer operações com até 5 contratos, certo? Eu gosto de fazer operações com até 5 contratos. A gente
posicionar mais contratos? Até pode. Ah, mas é na conta demo, certo, pessoal? Entendam que na conta demo a gente vai fazer o que a gente vai fazer na conta real, tá? Então, eu tô testando algumas coisas e eu tenho esse padrão até 5 contratos. O máximo que a gente poderia colocar, tá? No máximo, estourando, seria 10 contratos, tá? A gente tem que tradar aqui na conta demo uma técnica, um formato, uma forma de leitura de mercado, enfim. A gente vai aplicar aqui o que a gente vai trazer para a conta real. E dessa forma como a gente está fazendo, a gente consegue se preparar, por exemplo, para uma mesa proprietária, né? Uma coisa que meu irmão, ele fala bastante sobre mesa proprietária, é uma coisa que ele incentiva muito e fala muito para mim, me preparar para a mesa proprietária, né? Eu gosto muito da conta real, porém quem vem seguindo já desde o começo do canal, os primeiros vídeos, sabe que eu tive algumas perdas, algumas percas, certo? E aí eu fui estreitando meu stop até que eu parei para dar um ajuste. Bom, eu tava perdendo dinheiro por questões financeiras mesmo, né? Para controlar as percas, certo? Eu dei uma podada e disse, calma, peraí, deixa eu ajustar mais algumas coisas para eu entender o que é que tá acontecendo, certo? Bom, então a gente vem com uma leitura muito boa, que vem funcionando bastante, a gente tá muito assertivo nessa parte de leitura, de regiões, tudo, tá? E aí, vamos lá, seguindo, então o que é que eu fiz? Abri, não fiz money call, não me preparei, abri a plataforma umas 9h15 mais ou menos por aí, e já estava chegando na minha região muito forte, porém eu sabia que essa região aqui, pessoal, caiu, eu já vou trazer por 5 minutos, tá? Onde é que eu tava, ó? A região de venda pra mim era a região do 0,4, tá, ó? Era essa região do 0,4, tá mais pra cima, né? Aqui não, era um pouquinho mais pra cima, tá? Um pedacinho mais pra cima, certo, ó? Até o 0,7, mais ou menos. Então eu já comecei a posicionar minhas vendas, certo? E o último contrato, ele tava pra ser vendido aqui no 12, se eu não me engano, no 12, certo? E o stop, até então, o stop ele era um stop muito, muito longo mesmo. Ia ficar acima desse 16, mais precisamente no 18, certo? O que do nosso preço ficaria mais ou menos uns 6 pontos, né? Eu tinha calculado errado, eu pensava que ficaria 5 pontos, alguma coisa nesse sentido, na verdade, porque o meu preço médio eu queria que ele ficasse mais ou menos no 12, no 12, 13, certo? Pra gente ficar ali dentro do stop na casa de 6, 7 pontos, tá? Mas ele ia ficar na casa de 7, 8 no máximo, certo? 7, 8 no máximo o nosso stop ficaria. Só que aí o que acontece? O mercado ele tava vindo muito forte, muito forte, muito forte mesmo, certo? E olhem só, o mercado ele tava vindo muito forte, muito forte, muito forte mesmo, e eu tinha posicionado aqui meus lotes, certo? O último lote tava para pegar aqui no 12, ó. Que no primeiro momento eu acho que ele nem chegou a pegar. Deixa eu ver se ele pegaria. Pegaria, certo? Bom, então veja só, o meu último contrato ele tava aqui no 12. Certo? Só que como o mercado estava muito forte, eu não tinha feito o pré-mercado, o meu money call, eu fiquei inseguro do que eu estava fazendo. Fiquei inseguro, mesmo sendo a região onde eu queria fazer vendas. Certo? Só aqui é a região que no primeiro toque eu quero fazer venda. Então o que é que eu fiz? Distribuí meus lotes. Não esperei ele pegar todos os lotes. Ah não, o último lote eu acho que era no 13. No 13 ou era no 12 mesmo? Era no 12 mesmo. Certo? Então distribuí meus lotes, ele pegou 4 lotes dos 5 lotes que eu tinha distribuído, certo? E a força ainda continuou. E o que é que eu fiz? Cara, eu não fiz money call na mesma hora, ó. Era região, o pessoal tinha uma coisa que estava acontecendo aqui, que é o seguinte, pessoal. A gente tem que ter cuidado com várias coisas que acontecem no nosso dia a dia. Eu vou procurar ver nos próximos dias se eu consigo separar, né, alguns dias para a gente fazer alguns vídeos relacionados à leitura, contexto do mercado, tudo isso, certo? Enfim, então posicionei meus lotes, o meu stop, a princípio ele tinha que ficar lá no 18 e isso tudo ia depender conforme o mercado ia se comportando, tá? Porque até se a gente tivesse deixado o stop aqui no 16, a gente ficaria protegido aí, ó, com uma vantagem ainda de 3 pontos, de no mínimo 3 pontos, tá? E com acima do nosso e mais ou menos, ó, 5 pontos, 6 pontos do nosso preço médio aproximadamente, certo? E aí o que acontece, pessoal? Como eu não fiz um money call, eu peguei, estreitei meu stop, tá? Eu disse, pô, ou ele desce agora ou ele já me tira. E aí o que é que eu fiz? Já estreitei meu stop, coloquei e já fui estopando já os contratos. Então veja só, eu não fiz money call, não me preparei, não fiz nada nesse sentido. E o que é que eu fiz? Vim para a plataforma. Isso é uma coisa que eu já sei que quando eu faço não dá certo e mesmo assim eu vim e fiz.
certo? E aí o que é que eu fiz, pessoal? Fiz essa primeira operação e já fui estreitando todo o stop para que ele me estopasse logo, tá? E eu fiquei com o valor da compra no 9,75, né? Eu fui estopado, né, no 9,75. Foi no 10, na verdade, né? Só que como eu distribuí os meus lotes também para estreitar o stop, acabou ficando aqui, né, ó, 9,75. Estopei com 2,5 pontos, certo? Da minha entrada, 2,5 pontos da minha entrada. Mas, aí o que acontece, ó, na sequência, o que é que ele fez, ó? Ele veio e deu a queda, depois que eu saí, ó. E ele deu uma queda aí, ó, de 8 pontos, certo? Ó, vamos pegar aqui, ó, de ponta a ponta. Saí, não segurei, ó, dá quase, é isso mesmo, ó, 8 pontos, 8,5 pontos, certo? E aí o que acontece? Ele voltou de novo, ó, foi lá, ó, subiu de novo, e o que é que eu fiz? Testei algumas vendas novamente, certo? Stop ficaria lá no mesmo local, na região do 18, de novo. Mas o que é que eu fiz? Cara, eu não fiz money call. Então, eu vi que eu estava certo na minha leitura, tentei fazer de novo, mas eu mesmo me sabotei porque eu não tinha feito money call. Porém, chegou na minha região de venda e deu venda. Então, vejam só. Eu fiz vendas aqui nessa região, ó. Preço de venda do primeiro ficou com 7,25, certo? A média ficou no 7,25 e no 9,75 eu já larguei a mão, certo? E a segunda venda que eu fiz ficou com média no 9,25 e no 11,75 eu já larguei a mão. Aí a última venda que eu fiz, ó, eu peguei e vendi no 11, tá? E no 13,5 já larguei a mão. E vejam só, tudo na região onde eu queria vender, porém estreitando muito o stop, certo? E sempre, como vocês sabem, eu gosto de trabalhar por região e colocar o stop técnico, que é o stop necessário para aquela operação, certo? Que nesse caso ia ficar um stop de 8 pontos do meu preço, de 8 pontos mais ou menos aí, do meu preço médio, ia ficar próximo do 10, 11 aí, então ficaria alguma coisa entre 7 e 8 pontos, certo? E eu estreitei todos os stops para 2,5 pontos. E o que acontece, ó, perdi esse primeiro movimento, porque eu estreitei o stop já, ó, já perdi esse primeiro movimento. Na volta, aonde falhou de novo aqui na região, ó, ele foi estopado, né? Porque ele veio até o, vamos ver, ele veio até o 14, eu estreitei meu stop no máximo, que foi no 13,5, ó, e na sequência, ó, ele deu a queda que eu esperava, tá? A queda que eu queria vir buscar, que no final, ó, deu uma queda de 40 pontos lá da ponta, tá? Então, e o que acontece, pessoal? Olha o que acontece. O que acontece não, ó, olha qual é o problema, tá? Por isso que você tem que fazer as coisas da forma correta, tá? Se você não está preparado, se você não está com vontade de fazer a operação, não tem problema, você pega e não faz a operação, não tem problema, você não faz a operação, você não opera, certo? Se você não está preparado, se você não fez money call, se você não tá meio assim e tal, não opera, é só você não operar, não opera e tá tudo certo. Você não tem pressa, não precisa ter pressa, tá? Porque se você não está conseguindo ler, se você está com dificuldade de ler, ou se você está com medo, ou, poxa, não fiz money call, então eu posso estar errado e tal, sai, para. Eu ainda insisti 3 vezes, eu podia ter parado na primeira, tá? Mas eu tava naquela, né? É aí, tá para vender, é a venda, tá na nossa região, é a venda, bora, vai, não sei o que. Então eu fiquei naquele embate comigo mesmo e estreitei as 3 operações, tá? E a operação que deu aí, ó, a princípio, na primeiro movimento, 8 pontos, a gente poderia ter protegido, esperado subir mais um pouco aí, ó, e pegado uma venda maior. E se a gente tivesse pegado e saído aqui, ó, vou sair, saída, já deu basicamente 14 pontos no segundo movimento. E na falha pro segundo movimento, do terceiro movimento, ó, foi aonde deu a queda mais bonita. Inclusive, se eu não me engano, tinha dados para hoje, só que eu não fiz money call, então perdi. Eu acho que tinha alguma coisa pra hoje, tá? Porque essa queda aqui, ela foi muito... uma queda brusca, né? Uma queda bem grande, ó. Que caiu aí rapidamente, ó. Vamos ver, ó. Eu vou botar aqui, ó. Rapidamente, aí ela caiu 31 pontos, ó. Rápido demais. Certo? Coisa de 25 minutinhos. Bom, então é isso, pessoal. Vejam só. Eu acertei minha região, distribuí os lotes, pegou alguns lotes, porém, eu não fiz money call e aí fiquei inseguro da minha operação e estreitei o stop para sair logo, certo? Fui tirado as 3 vezes e o mercado ele foi pro meu lado, porque o que é que a gente fez? A gente acertou a leitura, porém ficou inseguro por não ter feito money call. E isso já é um comportamento, isso é uma coisa que eu sei que
que eu não gosto de fazer, que quando eu faço dá errado, que é quando eu não venho preparado para uma morning call, quando eu não pego toda uma sensação do mercado e já me preparo para fazer alguma coisa. Quando eu não faço esse preparo, eu fico inseguro e normalmente quando eu fico inseguro acontece isso e muitas vezes acontece exatamente isso. Eu acerto, porém fico inseguro e saio da operação com medo, mas não tem problema. Não tem problema. A questão é que a gente tem que identificar onde a gente está falhando e tem que procurar ver onde a gente está acertando, certo? E dar uma regulada nisso. Opa, a gente está acertando nisso, então vamos trabalhar mais em cima dos nossos acertos. Se eu sei que o que me mata é esse tipo de comportamento que eu acabei de falar para vocês, que é vir tradar quando eu não fiz um unicall, por exemplo, antes, né, para me preparar antes, para ter toda uma sensação do mercado antes, então, pô, eu não devo fazer isso. E quando eu não estou bem também, não devo fazer isso. Mas quem acompanha o mercado viu que a nossa última semana, né, os nossos últimos dias de operações, a gente tem feito operações bem interessantes e positivo, certo? Então se a gente tem um acumulado da semana passada para segunda-feira de 3K, certo? E ontem a gente fechou com 99 negativo, certo? E hoje, contabilizando aí, foi 200. Então a gente ganhou 3 e perdeu 300, certo? Então vamos continuar, porque hoje foi um dia bom. A nossa região respeitou, a gente fez a leitura e deu certo, embora a gente tenha estreitado, então a gente saiu negativo por insegurança, por não ter feito o money call. E o que é mais interessante, tá? Esse mercado começou a cair mais forte, principalmente no momento onde a gente teve os compradores mais fortes do dia começaram a vender. Desde o começo do mês, da rolagem do contrato para cá, a gente já tá no dia 6, né? Mas da rolagem do contrato para cá, o que aconteceu? A gente teve compradores do mês passado fazendo venda, certo? Nos primeiros dias, nos primeiros dois dias, 3 dias, eu acho, 2, 3 dias, certo? Alguma coisa nesse sentido. E na sequência o que aconteceu foi o seguinte, a gente viu esses vendedores que eram compradores no mês passado voltarem a comprar, ou seja, viraram sua mão e colocaram força para cima. E esses compradores, esses vendedores, compradores, eles estão, como é começo de mês ainda, eles estão girando sua mão. Ou seja, eles estão comprando, uma hora eles estão comprando, outra hora eles estão vendidos, certo? E principalmente quem tem o costume de ter esse comportamento, o BS ela é muito assim, ela é muito assim de estar virando a mão. Uma hora está na compra, outra hora está na venda, certo? Mas a gente vai prestar atenção porque o pessoal vai estar montando posição aí. A gente já está no dia 6, certo? No dia 6, e o que a gente vem observando? Isso é algumas coisas que a gente tem que vir observando. A gente voltou para a região do 5, certo? Coisa que a gente passou um tempo. No mês de agosto, a gente passou um tempo aí, ó. A gente passou aí por volta do dia 14, ó. Do dia 14 até o dia 21, certo? Encaixotado aí do 4,94 até o 5,030, certo? E a gente tá voltando novamente aí para essa região, certo? Então, já é de se esperar que os primeiros toques nessa região, caso não tenha algum motivo muito específico, assim, muito forte, ele vai passar direto. E o que a gente tem observado? Da mesma forma, do mês passado, a gente vê a galera comprando muito forte nessa região. A gente tá formando um caixote. Olha, a gente tá formando um caixote. Tá acontecendo parecido como o mês passado, né? A rolagem de contrato estica, fez um caixote aqui embaixo, ó. A gente fez um caixote aqui embaixo, abre com gap, faz um caixote superior aí, ó. A galera tá gastando muito dinheiro para colocar esse mercado para cima. Eu não sei o que vai acontecer na sexta-feira, certo? Não sei como é que vai se comportar o mercado na sexta-feira. Provavelmente a liquidez na sexta-feira vai ser muito curta. Essa semana eu não pretendo fazer mais nada, tá, pessoal? Essa semana assim, né? Porque amanhã é feriado, na sexta-feira. Quem sabe a gente pega na sexta-feira aí para fazer uma leitura ou outra, estudar alguma coisa, mas em questão de operação não pretendo operar na sexta-feira, certo? Então, a gente está observando que o comprador está gastando muito forte no topo. Então, o que eu espero é que, provavelmente, quem sabe, na próxima semana, na semana que vem, lá para, sei lá, talvez lá para terça-feira, não sei, o mercado ele possa vir fazer um pullback, né? Devolver um pouco. Porque a gente tá vendo a galera gastando muito aqui nesse topo. E eu acho que quando a gente engatar um pouco mais de força, isso pode ser na sexta-feira, pode ser na segunda, na terça-feira. Seria muito interessante se fosse a partir da terça ou depois da terça-feira. Na perca dessa região aqui, ó, do 94, eu
imagina uma correção bem grande aí, ó, que possa vir com 2, 3 dias seguidos, quem sabe, ó, para vir buscar essa região aqui do 52,44, antes de continuar subindo, certo? Bom, não sei, se vai acontecer isso, eu não sei se vai acontecer isso. Isso é o que eu espero que o mercado faça, porque a gente vê um comprador muito agressivo aqui em cima e com dificuldade de passar. Então vamos ver como é que vai ser o comportamento dos vendedores, porque na hora que o comprador ele der uma fracada e o vendedor vir mais forte, esse mercado em 2, 3, 4 dias, quem sabe, é fácil ele cair uns 70, 60, 70 pontos e quem sabe voltar a testar essa região aqui, ó, do 52, 44, 34, tá? Então vamos esperar. Mas o que eu queria compartilhar com vocês mais ou menos, de fato era isso. Essa parte de se você está inseguro, se você não fez um morning call, se você não está preparado para fazer, para operar, não opera, certo? Não opera se você está inseguro, porque a gente acertou a região, acertamos a leitura, estava tudo correto, mas a gente saiu da operação porque a gente estava inseguro, eu estava inseguro por não ter feito o money call. E aí o mercado ele caiu, né, e deu uma queda aí, ó, de 40 pontos de onde a gente estava vendendo, ou seja, acertamos aí nossa leitura, tá? Então, pessoal, coloquem isso aí na tabelinha de vocês, lembrem, façam um exercício disso de você vem para o mercado, você só vai operar quando você se preparar. Se você não está preparado, se você não está bem, se você está na dúvida, não opera ou para rápido. Então, depois desses três estopinhos aí que eu tomei rápido, né, na região aonde eu queria vender. Por quê? Porque eu estreitei meu stop, sendo que o stop para a operação, aonde eu ficaria confortável nessa operação, e principalmente pela velocidade, como o preço estava esticando, certo? Era lá no 18. Era o que eu ficaria muito tranquilo, certo? Lá no 18. Então eu distribuí minhas vendas, meus lotes de venda, estava tranquilo com o stop no 18, porém eu não segurei porque eu estava desconfortável. Fiquei desconfortável porque, poxa, eu não fiz um morning call, o preço está subindo muito forte, certo? Ele já está subindo acima da região do 94. Poxa, cara, o que é que eu estou fazendo correto? Embora a gente tenha essa região de venda aqui, mas o mercado ele possa subir um pouco mais antes de começar a cair, enfim. Tudo isso me deixou inseguro. Eu saí da minha operação, uma operação que deu 40 pontos, né? Deu primeiro 8 pontos, depois deu a segunda com 13 pontos e deu, né, a lapada final melhor ainda, da continuidade do movimento, né, que foi impulsionado principalmente porque eu acho que teve notícia, depois eu vou olhar, tá? Que deu mais 30 pontos, certo? Ou seja, foi uma região que daria fácil para a gente pegar aí 40 pontos, 50 pontos nessa região, porque foi uma operação com 8 pontos, uma segunda com 13 pontos, certo? E a terceira que caiu 31, 32 pontos e meio. Então foi bem tranquilo, né? Bom, é isso aí, pessoal. Então, quando não tiver seguro, quando você não se preparar, não opera, tá certo? Porque quando você está operando inseguro, você muitas vezes faz isso. Você sai de uma operação que era muito boa. Pessoal, então, curte esse vídeo, se inscreve no canal, segue no Instagram também. E eu vou procurar preparar... Pessoal, estou numa correria grande, mas eu vou procurar preparar outros conteúdos para vocês sobre leitura. Mas, pessoal, só o Morning Call já é muito bom. O Morning Call eu falo bastante das regiões. A gente faz um estudo de verdade no nosso Morning Call, de como a gente vai operar, de como o mercado ele tem que se comportar acima ou abaixo daquela região, aonde estão sendo regiões compradoras e por quê, aonde está sendo região vendedora e por quê, certo? Enfim, onde é aquela região compradora dentro da região de venda, né? Porque a gente tem basicamente, se a gente bota uma linha... Se a gente pega um gráfico e bota uma linha no meio, tecnicamente, para cima da linha é o mercado comprador e para baixo dessa linha é vendedor. Só que a gente tem uma região, certo? De compra dentro dessa região de venda, aonde o mercado, se ele se comportar de uma certa forma dentro desse espaço, né? Dentro dessa região, ele pode vir da compra. E principalmente vai depender muito do contexto do mercado. E tudo isso a gente estuda no nosso Morning Call, certo? Então... se inscreve no canal, pessoal, e acompanha os Morning Call, tá? Todos os dias estou fazendo aí a partir das 7 horas da manhã, às vezes passa um pouquinho, mas por volta aí das 7, 7 e 10 da manhã eu estou fazendo Morning Call com vocês, tá?